Vamos falar da glândula que eu considero a mais importante do organismo, sem dúvida nenhuma, especialmente considerando de forma metabólica. A tireoide é a glândula mais importante do corpo humano, responsável por centenas, dezenas, pelo menos, de funções metabólicas em todos os níveis: neurológico, cardiovascular, digestivo, imunológico, no sistema urinário. No sistema cardíaco, ele controla os batimentos cardíacos, a frequência e a perfusão de oxigênio a nível tecidual. Então a tireoide, sem dúvida nenhuma, é a glândula mais importante. Por isso que eu vejo um excesso de erro em prescrever, na dúvida, tireoidectomia ou queimar toda a sua tireoide com iodo. Eu sou muito resistente, tento preservar ao máximo, entendo a tireoide como a glândula mais importante do organismo. Bora! Vamos pensar o seguinte, para entender um pouquinho rapidinho, um dia eu falo sobre isso. A glândula pineal, a hipófise, que fica aqui entre os dois olhos, no fundo, no meio, do tamanho de um grão de feijão. Se nós entendermos que cada glândula do corpo humano, o testículo, os ovários, a tireoide, a suprarrenal, fossem músicos e instrumentos de uma orquestra sinfônica, o maestro dessa orquestra sinfônica é a hipófise. É ela quem toda hora faz um checklist. Vamos simplificar. Testículo, como é que está a testosterona? Ah, tá baixa. Aí ele joga lá um LH, FSH, que vai lá produzir mais testosterona. Ou ele diz que está baixo, então ele inibe esses hormônios hipofisários que vão na glândula estimular. Como é um cortisol numa situação de susto, ansiedade ou estresse, até mesmo pós-treino, a glândula hipófise libera um ACTH para que a glândula suprarrenal produza cortisol. E a glândula hipofisária, ela sabe o momento quando deve ou não secretar esses hormônios estimulantes numa relação de conversa com as glândulas, numa relação que chamamos de feedback. Um feedback positivo, um feedback negativo, e a glândula hipófise vai mandar os seus respectivos hormônios mensageiros para as suas respectivas glândulas, e aí, então cada uma delas secretar o seu respectivo hormônio. E na relação da tireoide, a hipófise produz um hormônio chamado TSH, que ao chegar na tireoide deve fazer a estimulação da produção de dois hormônios, T4, T3. T4 moléculas de iodo, T3, 3 moléculas de iodo. E a glândula tireoide não produz só T4, como muita gente acha. Errado. Ela produz tanto T4 como T3, uma proporção 4:1. Uma relação T4 T3 de 4 a 5:1. É assim que a glândula normalmente produz os hormônios, seus hormônios respectivos. O T4 é um hormônio que eu posso pensar como um transportador, porque o que verdadeiramente funciona é o T3, que é a fração livre, é o T3 que encaixa no receptor. O T4 não anda, ele só anda e caminha. Provavelmente leva o T3 ao seu respectivo receptor. Através de uma reação de uma enzima, libera o iodo e vira um T3, que tem uma meia-vida só de 6 horas, o T3. O T4 de uma semana. Bom, então está aí em funcionamento normal, tem T4, tem T3, o cérebro recebe um feedback e aí ele estimula um pouquinho mais TSH, ou seja, quanto mais saudável sua tireoide estiver produzindo de forma mais harmônica T4 e T3, menos a sua hipófise precisa mandar um comando de ordem para a sua tireoide através de um TSH. Portanto, quanto melhor a sua tireoide, mais baixo o TSH, a sua hipófise não precisa dar comando, grito, Ô, tireoide, vamos trabalhar, toma o TSH aí, presta atenção, produz mais T4, T3. Quanto mais alto o TSH, quanto maior o grito da hipófise sobre a tireoide, através do TSH, é porque a tireoide provavelmente está mais preguiçosa, não está produzindo adequadamente T4, T3. Muitas vezes não é preciso hormônio, você consegue corrigir essa preguiça da sua tireoide, mas você precisa ser saudável, cheio de disruptores endócrinos, cheio de alimentação cheio de toxinas, metais pesados, estilo de vida ruim e alimentação com baixo zinco e selênio e baixa tirosina, sua tireoide provavelmente não funciona adequadamente. Então, o primeiro passo, um selênio quelado, zinco quelado, selênio se encontra nas castanhas, se você for preciso suplemente, tirosina na carne. E assim, então, você consegue retomar a função da sua tireoide, se caso seja essa a razão pela qual. Essa é uma das poucas situações em que a alimentação interfere positivamente no funcionamento da tireoide. Mas não para reverter hipotireoidismo. Vamos deixar bem claro.
Se você tem um estilo de vida ruim, você pode simular um hipotireoidismo. E melhorando, e suplementando, e desintoxicando o seu corpo, primeiramente com uma detox, e repondo esses minerais, você pode fazer funcionar melhor a sua tireoide. E resolver algo que parecia um hipo subclínico ou tinha pelo menos sintomas de hipo subclínico. Então, acima de tudo, tem que ter um estilo de vida saudável para fazer. Para que exclua essa situação, então você tem, como todo mundo, uma tireoide saudável, que você não está interferindo por um estilo de vida ruim, estragando sua tireoide. Então, nivelamos todos. Agora, então, avaliamos se a tireoide dessa pessoa é normal ou não. E o TSH, sem dúvida, é o mais importante, junto com a fração livre do T4, o T4 livre e o T3 livre. Eu poderia falar de T3 reverso agora. O T4 se transforma em T3 livre ou T3 reverso. O T3 reverso é a forma inativa do T3. É uma opção que o T4 tem de se transformar no T3 que não funciona. Então, aparentemente, muitas vezes está dando hormônio para o paciente dando T4, ele não melhora, porque ele está revertendo tudo para T3, porque ele está transformando tudo para T3 reverso, e T3 reverso não tem função nos receptores. Tudo por causa de um estilo de vida ruim. Corrigindo esse estilo de vida e suplementação, você consegue fazer melhorar a sua tireoide e não precisa ficar toda hora aumentando o T4. Esse é um erro comum na suplementação de T4, quando você aumenta o hormônio para o paciente, os exames mostram que está normal, mas o paciente continua reclamando que não está bem. Então não é só aumentando o hormônio, é limpando receptores. Muito bem. Agora está lá o indivíduo com uma alimentação saudável, uma tireoide que funciona na sua melhor maneira, mas já não consegue produzir tão bem T4, T3. E aí então os níveis de TSH já estão acima de 3, não tem mais dúvida nenhuma, esse paciente tem hipotireoidismo, tem que tratar. Quando junto com o resultado desse exame se associa um estado de clínica, anamnese, avaliação clínica, e a clínica do hipotireoidismo, e subclínico ou não, é evidente. Com cabelos quebradiços, cabelos finos, unhas quebradiças, intestino que não funciona direito, dislipidemia, o colesterol alterado apesar de uma dieta limpa, acumula gordura com facilidade, tem um ciclo de Krebs lento, um metabolismo lento, pele ressecada, uma temperatura basal menor que 36,6, frios nas mãos e pés. Não tem dúvida, está com o TSH T3. Acima de 3, tem um T3 livre baixo, tem que colocar. Esse é o problema, é que na medicina convencional tem que passar de 5 pelos laboratórios convencionais. E isso é um conceito que está caindo devagarinho, infelizmente. Mas cada vez mais eu vejo realmente os médicos concordando com essa nossa linha, de que não dá para ficar esperando a sua tireoide efetivamente ficar totalmente desregulada para você poder colocar uma reposição hormonal quando ela já vinha pedindo ajuda, com exames sugerindo um estado subclínico, por isso que precisa de uma avaliação associada à clínica, numa conversa e anamnese completa junto com o paciente, para que você possa obter essas informações que, juntando, pronto, você toma uma decisão melhor, porque não se trata exames, se trata o paciente. Não é porque o exame está normal ou diz que está bem e o paciente diz o contrário que tem que ser levado em consideração toda vez que o paciente está te dizendo. Ou você tem que perguntar, ou você perguntando, evidentemente, na anamnese. Enfim, não desconsidere qualquer sinal clínico, apesar de um exame normal. E o hipotireoidismo clássico, poxa vida, até em Braille todo mundo concorda, né? Não precisa... Mas é demais, eu normalmente acho tardio demais. Acho que todo mundo os médicos deviam prestar mais atenção no estado, no hipotireoidismo subclínico, nos exames sutilmente sugestivos de hipo subclínico e muita avaliação na anamnese, porque você pode melhorar muito a qualidade de vida com pequena reposição. E a medicina vem mudando nesse conceito, na ideia de colocar na proporção T4, T3, a mesma relação que a tireoide produz, 5:1, 4:1. Bom, isso é hipotireoidismo, tá bom? Há uma coisa muito importante, não existe alimentação que faça você não precisar mais de hormônio, se você realmente tem hipotireoidismo. Porque o problema é que muitas vezes o paciente está com os receptores, não consegue converter bem T4 e T3 por conta de um estilo de vida, de uma alimentação ruim, e não vai melhorar. Porque nesse caso, você corrigindo a alimentação, melhorando o estilo de vida, você melhora a sua tireoide. E aquele estado subclínico lá nada mais era do que um estado metabolicamente hipofuncionante pontualmente. Nos casos de hipotireoidismo, de verdade, não tem alimentação que vai resolver. E isso
fica muito claro, porque eu vejo todo mundo me perguntando porque quer uma outra solução que seja não tomar o hormônio da tireoide T4, o que é um absurdo. Esse mimimi para remédio, eu concordo, para omeprazol, para Luftal, para Tilenol, para analgésico, quando muito comumente você na alimentação corrigida não precisa estar tomando nada daquilo. Mas hormônio tireoidiano, não há a menor possibilidade em você questionar a necessidade, a vontade de querer não usar tendo hipotireoidismo. Nunca. Já ouvi muitas vezes paciente perguntando isso, querendo não tomar mais, dizendo que se recusa a tomar o resto da vida. Preste atenção no que eu vou te dizer. Pense no seguinte, a glândula mais importante que acabei de relatar e contar para você detalhadamente a devida importância ao nosso metabolismo do nosso organismo. Você tem um problema com essa glândula séria. Aí vem uma solução, um pequeno comprimido para você tomar assim que você acorda e desperta. Um pequeno comprimido com um copo d'água de manhã é como um bom dia, uma bênção para Deus. Obrigado, Deus, pela indústria farmacêutica ter desenvolvido esse pequeno remédio, não é remédio, porque senão não adoraria, por produzir esse hormônio que vai ajudar a minha glândula preguiçosa, que vai fazer o complemento que o meu corpo todo demanda, necessita, e minha glândula não consegue, não é mais capaz de atender às minhas necessidades fisiológicas. Sistema nervoso central, muscular, cardíaco, vascular, intestinal, renal, na gestação fundamental, todo mundo precisando de T4 e T3, a minha glândula já não é mais capaz de atender essa demanda. E felizmente existe um pequeno comprimido que você tomando todos os dias pela manhã em jejum, e muitas vezes tomando um T3 distribuído, mas ao menos tomando esse em jejum, você consegue estar regulado fisiologicamente e viver bem, com muita saúde. Então, sem mimimi para a tiroxina. Encerrada a tireoide, vamos falar de outro assunto que nada tem a ver a princípio com o hipotireoidismo. Estou falando do Hashimoto. Eu disse a princípio porque o Hashimoto não começa na tireoide. A doença de Hashimoto começa no intestino, é uma desbiose intestinal, uma doença intestinal. O Hashimoto, a tireoidite Hashimoto, é uma doença que começa no intestino porque você está inflamado, o seu organismo, porque você se alimenta de forma muito errada, seu intestino perdeu a barreira que protege o seu organismo, a barreira dos enterócitos, da barreira interna do seu intestino, as toxinas conseguem atravessar essa barreira por conta de uma alimentação carregada de alimentos inflamatórios, carregadas de corantes, edulcorantes, de glúten, de caseína, problemas de intolerância enzimática como a lactose, e alimentos que na sua individualidade são intolerantes a você, como pode ser ovos, castanhas, um amaranto. Por isso, um dia, todo mundo que tem alguma queixa inespecífica deveria fazer um teste de intolerância alimentar, porque ela atende a sua vida como um todo. Conhecer na sua individualidade humana os alimentos que melhor combinam, aqueles que moderadamente e aqueles que menos combinam com o seu organismo, que são mais tolerantes e menos tolerantes ao seu organismo. Muito importante. E, portanto, removendo todos esses intolerantes do seu organismo, ou melhor, um indivíduo que está numa dieta com todos esses alimentos intolerantes, inflamatórios, comuns a todos, e aqueles em especial ao seu organismo, desenvolve ao nível de intestino um problema chamado de desbiose intestinal, uma alteração no seu equilíbrio da microbiota da flora intestinal. O intestino, que é o maior órgão do seu corpo, intestino que tem o maior número de ligações e terminações nervosas com o seu cérebro. Depois do cérebro, o órgão que mais terminação nervosa tem é o intestino, é um órgão inteligente, provavelmente é o seu segundo cérebro, talvez seja por isso que você fala tanta merda. Eu perco um amigo, mas não perco piada. Tomara que eu não tenha perdido uma estrela. Inspirou e saiu, sorry. O intestino é quem produz glutamina, meu amigo, para a sua imunidade. O intestino é quem produz serotonina. Tá entendendo? Tá entendendo que a porcaria que você come, coloca para dentro do seu organismo, causa um montão de doenças ligadas à sua imunidade, à sua depressão, às suas emoções? Se liga, pô. Sim, porque comer mal inflama seu intestino, a ponto de desenvolver doenças como Crohn, como síndrome do intestino irritável, as outras que todo mundo quer classificar com nomes, e a causa é a mesma. Não adianta querer saber um nome, a indústria farmacêutica quer dar um nome para a doença para dar um remédio.
que assim que o médico tiver o nome da doença no diagnóstico, então já tem uma série de remédios de cada indústria farmacêutica para aquele caso, para aquele diagnóstico. Enquanto que tudo se cura na causa. Só que a causa ninguém quer dar valor, porque não dá dinheiro. Aliás, tira dinheiro da indústria alimentícia, que produz tanto lixo inflamatório, que você come a vida inteira e depois não sabe porque está doente. E uma delas, Hashimoto. O que mais? Lúpus, artrite reumatoide, psoríase, vitiligo, esclerose múltipla, todas as doenças autoimunes. Todas elas começam no intestino inflamado, o que altera todo o equilíbrio do seu sistema imunológico, desencadeando uma excitação no seu sistema imunológico que fica completamente tonto, excitado, desnorteado, com um tamanho número de toxinas penetrando para dentro do seu organismo através de uma barreira que foi rompida por tamanha inflamação crônica por conta de uma alimentação inflamatória. O intestino, a camada interna do intestino, tem células que ficam grudadinhas, chamam enterócitos. O alimento, o quimo alimentar, o bolo fecal, vai passando por todas as camadas e vão sendo absorvidos no intestino, nas vilosidades. Você coloca alimento saudável, seu intestino absorve alimento saudável. Se você coloca lixo alimentar, produto no seu organismo, é isso que o seu organismo vai absorver, entenda? Só que o seu organismo não é tão bobo como o seu cérebro. E ele tem sistemas de proteção. Só que ele não aguenta tanto, porque o seu cérebro é mais teimoso do que inteligente também. E como você não muda seu estilo de vida, você fica inflamando cronicamente seu intestino, gerando uma série de alterações que podem se manifestar de maneiras das mais variadas. Acredite, se você está sofrendo de alguma coisa que ninguém sabe qual é o motivo, na classe médica, vai pesquisar o seu intestino e sua alimentação. Porque, na verdade, não há regra, ela vai se manifestar em cada indivíduo de maneira diferente por conta da individualidade humana. Mas o lixo alimentar é a causa sempre. Ou, na verdade, um dos fatores, porque essas doenças são multifatoriais. Mas você já tem um intestino inflamado, um intestino permeando entrada de toxinas, permeando entradas de proteínas, de formatos de tecidos que são estranhos ao seu organismo. Seu sistema imunológico fica louco e quer atacar esse tecido. Seus soldadinhos e seus IgGs vão lá e correm, vão querer levá-lo até o intestino embora. Só que esse sistema imunológico exacerbado também ataca o seu organismo. Ele pode atacar suas articulações, ele pode atacar o seu sistema nervoso, suas hemácias, atacar a sua tireoide. E dependendo do órgão-alvo que o seu sistema imunológico conheceu, há pacientes inflamados dessa maneira que têm 2, 3 doenças autoimunes. 3 semanas atendi uns 2 ou 4 pacientes, estão aí me ouvindo agora, que tem 2 a 3 doenças autoimunes, porque a causa é a mesma, ué. Por isso que não importa querer saber o nome da doença autoimune. Não importa o nome da droga, importa como tratar. Isso depende da causa. A causa é a alimentação errada. A alimentação ruim e inflamatória. E aquela que é intolerante ao seu organismo, por isso que vale a pena fazer um teste de intolerância alimentar um dia. Tudo isso que eu estou falando para você não precisa de um excelente médico. Na maioria dos médicos não concordam com o que eu estou falando. Então, uma boa nutricionista funcional sabe o que eu estou falando. Não precisa vir atrás de mim, que eu não sou o único que sabe, não. Muito pelo contrário. Uma boa nutrifuncional te ajuda nisso. Te ajuda a tratar a Hashimoto. Esse é o ponto de diferença em questão. Porque na medicina convencional, Hashimoto não se trata. Bom, vamos lá. Então, quando o seu sistema imunológico escolhe a sua tireoide como órgão-alvo, começou uma bagunça. Tireoidite e Hashimoto. Seus anticorpos ficam doidão, de repente você está mais inflamado, seus anticorpos ficam exacerbados, eles vão lá, atacam demais sua tireoide. À medida que as suas células tireoidianas vão morrer, você inicialmente desenvolve um hipertireoidismo, que é de Hashimoto, por conta de muito hormônio tireoidiano no seu organismo, podendo dar até uma palpitação. Raramente peguei na fase inicial um paciente entrando na minha sala com essa fase inicial, com hipertireoidismo e os anticorpos, e o número de anticorpos elevado. Vou continuar calmo. E cronicamente, à medida que o Hashimoto continua evoluindo, porque você nunca tratou a causa, na verdade você nunca soube, a maioria das pessoas só descobre quando tem Hashimoto quando já desenvolve um hipotireoidismo. Porque o Hashimoto pode não dar sinal na sua vida, você não perceber nada durante meses, anos, até você machucar demais sua tireoide. Esse é o problema. As pessoas descobrem que tiveram Hashimoto depois que a sua tireoide já ficou hipofuncionante de tanto ter sido atacado pelos anticorpos.
pessoa adulta que sempre fez exames, de repente um dia, 2, 3 anos, eu estou com hipotireoidismo, mas eu nunca tive. De repente, não foi de repente, você é que não sabia que o seu péssimo estilo de vida estava agravando a sua tireoide, exacerbando o seu sistema imunológico, machucando o seu organismo num processo inflamatório silencioso. Num processo inflamatório silencioso que se iniciou no intestino, quando ele ficou doente, de tanto você machucá-lo com a sua comida lixo. Eu posso dizer para todos vocês que estão me acompanhando que todas as suas doenças autoimunes tiveram como um dos fatores de causa, no mínimo, a alimentação errada. Vou falar uma vez só, porque vitamina D, já falei demais, eu vou demorar para falar de novo. E no meu blog tem tudo, tem vitamina D, Hashimoto explicadinho. Outra causa das doenças autoimunes ter aumentado muito nas últimas décadas, além da alimentação inflamatória exagerada, o organismo nunca teve contato com tanto lixo industrial alimentar em toda a sua existência. Nesses últimos 50 anos, esses últimos 30, esses últimos 10, 20 anos, o ser humano está experimentando lixos horrorosos alimentares. Como vocês acham que o organismo vai se adaptar rapidamente a um montão de produtos cheio de química, cheio de um montão de porcaria que a gente já sabe, já fala direto? De repente, em excesso, o tempo todo, com corantes, com sal, com gordura trans, com gorduras e produtos químicos que o organismo nunca teve contato antes. Com corante 4 caramelo, tem noção, glutamato monossódico. Ai, meu Deus, coitado do ser humano, do sistema digestivo. Tadinho, como você trata mal o intestino só porque ele cuida do seu cocô. Você acha que ele não merece atenção nenhuma, né? Cocô é seu resíduo, meu amigo. Quando você para na frente de um carro velho que libera, que queima aquele óleo e entra aquele cheiro horrível no seu carro, você não fica bravo que aquele carro é velho, que aquele cara não troca o óleo? Então presta atenção nas suas fezes, é seu resíduo. Fezes boas, não pode ficar grudando no intestino. Fezes boas, quando você limpa o bumbum, não suja tanto papel. Tem que olhar para as fezes, viu, meninas? Estrelinha, sem mimimi. Tem que olhar o aspecto, a consistência e ver se encontra comida que comeu ontem, anteontem ou hoje. É sério. Medicina chinesa já fazia isso há 5.000 anos. E a gente nem fala sobre isso. No máximo, enfiamos um tubo numa colonoscopia. O que a nossa medicina faz é enfiar um tubo no rabo, sabe? Para olhar. Mas eu olhei e não encontrei nada. Lógico que você não vai ver. O processo inflamatório é microscópico no enterócito. Nossa medicina fica procurando pólipo, que é legal para prevenir câncer, e procura aliens. Como não encontra aliens, fala que seu intestino não tem nada. Mas ele está microscopicamente inflamado. Está lá ferrada, cheio de inflamação, cheio de intolerância alimentar, cheio de gás. Meteram um tubo 3, 4 vezes, não encontramos nada no seu intestino. Queria encontrar o quê? Um alien? Bom, vamos voltar para a tireoide, mas tudo sempre no intestino. E se é no intestino é pelo que você come. Presta atenção nas suas escolhas. Escolha ser saudável. Muito bom. Então, durante uma vida, você vai inflamando o seu corpo com a alimentação e seu sistema imunológico inflamado, excitado, superativado, vai atacando alguns órgãos-alvos. E no caso da tireoide, em alguns meses ou anos, pode desenvolver um estado inflamatório crônico, um hipotireoidismo. A sua tireoide ficou machucada, foi bombardeada, hoje ela não é mais tão eficiente, porque ela foi atacada por seus anticorpos, anticorpos antitireoglobulina, antiperoxidase, são exames que devem ser pedidos. Sempre, uma vez na vida, 2, 3 vezes, você pode evitar, porque eu vou ensinar como evitar a evolução de um Hashimoto. Esse é o ponto crucial. E aí, se você conseguiu ver os exames um dia antes e você ainda não desenvolveu hipotireoidismo, muitos pacientes meus já tiveram essa oportunidade, porque eu sempre peço os anticorpos, mesmo na primeira consulta, porque há uma possibilidade de você ter o Hashimoto e não saber, porque normalmente as pessoas só vão pesquisar anticorpos depois que alguém já tem hipotireoidismo. Será que esse hipotireoidismo é por Hashimoto? Vamos ver. Vamos, e não é que só que o paciente está com o médico há 6 anos, 10 anos, ele sempre pediu TSH-T4, nunca pediu os anticorpos. Peça anticorpos. Pelo menos uma vez. Se ele estiver normal, tá tudo bem. Então você não é uma pessoa sensível, ou você ainda não machucou tanto seu intestino, ou você é saudável. Agora, se um dia você apareceu numa clínica e já viu que tem um hipotireoidismo, começou a tratar e só depois descobriu que é Hashimoto, você vai ter que fazer uso dessa medicação de hormônio tireoidiano, porque a sua tireoide já desenvolveu esse hipotireoidismo. Mas a grande sacada é fazer parar que aumente. Porque, para quem está me acompanhando que tem Hashimoto, sabe que o grande drama é uma hora aumenta o hormônio, outra hora para, outra hora tira. É um samba do crioulo louco.
Porque como a inflamação, o processo inflamatório ainda continua com os anticorpos, você está dando hormônio, está melhorando. Aí libera mais T4, aí fica hipertireoidismo. Aí você diminui o hormônio. Quando ele vai nos exames, coincidiu com uma descarga diante de hormônio. Aí você diminui, ele volta aqui 4 meses, está baixo. É uma loucura. Por isso que a jogada é independente de você descobrir no paciente, antes dele ter tido um hipotireoidismo, só vendo os anticorpos, ver anticorpos elevados, mas ainda com uma função da tireoide boa, ou mesmo aquele que a tireoide já desenvolveu o hipotireoidismo, mas ainda mantém anticorpos altos. Então você encontrou um paciente com anticorpos altos, mesmo eutireoideu ou já hipotireoideu, existe um risco que a evolução desse Hashimoto que você acabou de descobrir faça aquele indivíduo que é normal, que é eutireoideu, se transformar num hipotireoidismo. E aquele que tem hipotireoidismo já, pare de ficar aumentando as doses, interrompendo, fazendo como? Interrompendo esse processo inflamatório do Hashimoto. E como é que faz para interromper esse processo inflamatório dessa doença autoimune? Nesse caso, a tireoidite e Hashimoto. Tenta adivinhar como? Tem. Será que é alguma coisa nova? Será que é alguma droga da indústria farmacêutica? Lógico que não. Porque o importante é que você adoeça para comprar o hormônio. A cura está na alimentação. Não tem remédio para fazer a tireoidite Hashimoto para diminuir. O que você tem é um conjunto de ações em prol da sua saúde para fazer isso. Tem sucesso e reverte, elevando bem a sua vitamina D, suplementando com selênio quelado, zinco quelado, nicotinamida, tirosina e removendo completamente da sua alimentação todo esse lixo, que não é por coincidência e nem um oportunismo, que não é à toa que isso tudo faz parte desse desafio 30 dias do Dr. Barakat. Eu sei que se eu convidasse você para um desafio para melhorar a tireoide, ninguém iria. Vamos fazer um desafio da tireoide para evitar doença autoimune, ninguém iria. Vamos fazer um desafio para emagrecer. Todo mundo quer, né? Só que mas vai muito além, o desafio 30 dias do Dr. Barakat vai muito além do emagrecer. Está em não adoecer, está em promover saúde, está em prevenir doença e ter uma saúde com uma dica tão importante como a comida de verdade. Eu não estou pedindo para você fazer nada, nem gastar seu dinheiro, nem fazer propaganda de alguém, e eu não ganho nada com isso, hein? Prova. Quanto eu me preocupo com vocês é que eu imploro para que vocês façam o desafio 30 dias do Dr. Barakat e tomem vitamina D. Tá bom, eu ganho sim, eu vou confessar para vocês. Vocês vão ficar tão felizes e saudáveis que eu vou receber tanta energia que é imensurável. É intangível o tamanho da energia que vocês emanam para mim. Então, é isso aí. Eu tenho interesse, sim, que você faça o desafio. Vai lá e faz, que eu estou precisando de energia. Bom, seja lá qual for o motivo ou a razão que o motive. Por você, especialmente, a sua saúde, ou você mudar o seu estilo de vida para os seus filhos. Alimente-se de forma saudável, o máximo de alimentos naturais, o máximo de comida de verdade, o mínimo de produtos industrializados. Descasque mais comida, desembrulhe muito menos, tenha uma vida mais ativa, física e mentalmente, seu equilíbrio, busque a sua saúde física e mental, não deixe de valorizar a saúde mental, é ela quem segura todo o rojão, muita resiliência, mas acima de tudo escolha o que vai comer. Isso é o que você mais faz na sua vida, respirar e comer. Então escolhe e faz direito isso. E se você souber quais são os alimentos que lhe são intolerantes, você remover a grande maioria dos alimentos inflamatórios que eu sempre digo que são um desafio, você elevar sua vitamina D e repetir seus exames cada 3 meses, você vai ver o número de anticorpos caindo na tua cara. Sim, senhor. E não foi com vacina de R$8.000 por mês, não. Só dá para você ver quanta gente não gosta de mim, né, com os meus discursos. Você que tem uma visão um pouco mais crítica, imagina como a indústria farmacêutica e alimentícia me vê. E de todo tipo de fantoche que ela deve correr atrás para me prejudicar. Vai para o fim da fila. Tem mais gente. Bom, com esse tipo de mudança e de comportamento, você tem mais saúde. E especialmente na tireoidite Hashimoto. Se você ainda não é um eutireoideu, você conseguiu, reduzindo os níveis de anticorpos e desinflamando o seu organismo, parando de inflamar com a alimentação errada, você conseguiu fazer com que evitar que desenvolvesse um hipotireoidismo. Nos 48 do segundo tempo, você tirou o hipotireoidismo de você. Infelizmente, você só descobriu tarde demais, demorou até tratar, até reconhecer, e já está tomando hormônio tireoidiano, não há problema nenhum. Continue tomando. Não se atreva a não usar, porque já desenvolveu um hipotireoidismo. Ponto, não há discussão. Use o seu hormônio tireoidiano para o resto da sua vida.
eu for preciso, estiver correto, seu diagnóstico de hipotireoidismo, é lógico, não é para usar hormônio inadvertidamente, evidentemente. Hormônios são uma bênção na nossa vida. A ausência deles são fatais. A diferença de veneno e de poção é a dose. Você que já usa hormônio vai continuar, mas mudando seu comportamento alimentar e de saúde, estilo de vida, e com essa suplementação de selênio, zinco, nicotina, vitamina D alta, a remoção desses alimentos, você vai desinflamar e vai parar de continuar a evoluir seu hipotireoidismo. E você que há 2 anos atrás começou com 25, já está com 125, não vai desenvolver para o 175, vai estabilizar. Então, hipotireoidismo primário é uma relação de tireoide e hipófise, onde a comunicação delas na relação feedback, em algum momento não vai ser mais tão eficiente, e aí então o TSH fica mais alto, está pedindo para a tireoide trabalhar porque ela está preguiçosa. Lembrar do subclínico, de prestar atenção nos sintomas clínicos e aí então medicar a sua tireoide se houver indicação. Hipotireoidismo. E usar para sempre. Hashimoto, uma doença que tem início intestinal, de causa intestinal, como várias outras doenças autoimunes, corrigindo, desinflamando seu intestino, fazendo uma boa detox, removendo esses alimentos, limpando, descansando o seu intestino com alimentos saudáveis, repondo pré e probióticos, repondo glutamina, porque seu intestino está inflamado, não está. Uma boa nutrifuncional te ajuda e você consegue coibir esse processo inflamatório. Você consegue reverter essa tireoidite, muitas vezes até antes de ter desenvolvido um hipotireoidismo. E por fim, existe o hipotireoidismo, existe a tireoidite de Hashimoto e existe o hipotireoidismo secundário, uma tireoidite de Hashimoto. Entendeu? Amo vocês. De verdade, porque essas informações, eu não quero ser preso, vocês jamais a teriam, na grande maioria de vocês. Use-as como um ouro na vida de vocês, especialmente os que têm Hashimoto, e se cuidem. E de novo, a sua saúde começa com o que você come. Presta atenção e para de inflamar seu intestino, que ele não é só um tubo cheio de cocô. Acho que foi bom o nosso papo, né? Agora eu vou comer uma porçãozinha de melão, que me deu vontade de uma frutinha. Gratidão por ter vocês perto de mim. Muito bom passar o tempo com vocês. Espero de verdade que as informações que foram até vocês da forma mais generosa possível. Tente ser sempre a pessoa mais generosa possível. Faça uso dessas informações de saúde. Experimente em você. Experimente com a sua família. Não guarde essa informação com você se você entender que ela melhorou a sua vida. Espalhe. Aumente essa corrente de gente saudável, corrente do bem. Quero aproveitar uma frase que uma paciente me disse, que era a razão pela qual muitas pessoas ficam angustiadas. Algumas pessoas ficam tristes e temerosas de tomar hormônio por toda a vida. Por tomar hormônio de tiroidiano para o resto da vida, como se tomasse com angústia. Tomar com angústia faz mal tomar qualquer coisa. Mudem esse conceito, por favor. Eu acho que está correto. Se você realmente tem hipotireoidismo, se você tomando medicação, a tua saúde melhor, não tenha a menor dúvida e tome com gratidão.